que funciona o processo de renovação? Porque assim, a gente sabe, a gente estava comentando, né? O Brasil é uma seleção que a gente trabalha em grupo, né? Sempre foi o que pesou sempre foi o grupo, claro. Sempre o grupo. Mas a gente tem jogadoras, por exemplo, que começaram muito novas, né? Que já eram titulares da equipe. A gente tem Paula Pequeno, Jaqueline, Valeuska, e a gente tinha uma equipe, né? Que era fechada ali e ficou muitos anos na seleção. Como que funciona esse processo de renovação? Porque hoje a gente tem uma renovação que é mais difícil, né? Porque assim, a gente tem jogadoras que não são aquelas jogadoras que se firmam, né? Que sempre estão mudando, diferentemente de antes. Como que Mas tem uma coisa, Sérgio, que a gente precisa entender. Que são gerações. Porque senão a Itália no masculino, por exemplo, quando nós fomos campeões olímpicos em 92, a Itália era o melhor time do mundo. A Itália tinha uma geração chamada geração dos fenômenos, que eles chamam até hoje. Só que a Itália nunca mais teve uma geração como aquela e nunca mais ganhou. A Itália nunca ganhou uma Olimpíada. Ganhou 2 mundiais, mas nunca ganhou os Jogos Olímpicos, que era o grande sonho da Itália. No feminino, ela ganhou o Mundial e foi vice agora. Mas também, essa é a melhor geração da Itália que teve. Então, depende muito das gerações que você tem, do material que você tem para trabalhar. Não é sempre que você tem jogadoras no nível dessas que você citou, que jogaram na seleção. Por exemplo, a Paula, a Jaqueline não foram para 2004 porque não disputaram a posição. Por problemas físicos, as duas estavam machucadas, né? Nós fomos até com 3 ponteiras naquela ocasião, era a Érica, Sassá e Vina, com 3 opostas. Inclusive foi o ano que a Mari, com 19 anos, despontou para o mundo e bateu o recorde de 37 pontos num jogo de semifinal contra a Rússia. Em aparecendo jogadoras desse nível, eu sempre fui um adepto a isso. A Mari, com 19 anos, foi titular de uma seleção nacional, jogou uma Olimpíada. A Natália foi para a seleção com 16 anos. Então, aparecendo jogadores de talento com essa faixa etária, não tem o menor problema, não existe um limite. A jogadora tem 15, 14, não interessa. Se ela for boa, ela vai. Só que não apareceu jogadora com tanta qualidade como apareceu a Gabi, que está se firmando, está tendo a oportunidade de jogar mais agora, que é uma excepcional jogadora. A Bia relutava para vir para a seleção, agora que a Bia criou o gostinho de jogar, que é uma excepcional central e que tem muito a evoluir ainda, eu acho que dentro da seleção nacional, as levantadoras que estão aparecendo, dessa geração mais jovem. Então tem muita coisa a se construir, muita coisa a se realizar. Só que, repito, nós estamos numa entre-safra, porque o grande problema do feminino é, próximo de 30, 32 anos, a jogadora já começa a pensar na família, engravidar. E aí não é fácil você repor uma jogadora no nível de uma Fernanda Garay, de uma Jaqueline, de uma Paula Pequeno. Não é simples assim. E lógico que elas se dedicaram anos e anos à seleção nacional. E chega uma hora que ela fala, não dá mais para eu ficar fora, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha vida. Foi muito bom enquanto durou, mas é diferente um pouco do masculino. Sim. Então, eu te perguntei isso justamente, né, porque a gente não tem mais Fabi Zona, a gente não tem Sheila, né? Então, assim, a gente ficou meio carente dessas jogadoras, né? Mas não podemos ficar órfãos delas, porque elas chegaram num nível de excelência, Sérgio, excepcional. Essas jogadoras, elas foram as melhores do mundo na posição. E lógico, e foram não tão longevas assim, porque por 33 anos é um auge, que é o da Fabiana. Mas a Fabiana com 33 anos, ou com 29, 28 anos, foi campeã olímpica, bicampeã olímpica, e fazendo sacrifício, e rodando o mundo, e jogando, e não tendo vida. Chega uma hora que ela diz assim, peraí, sabe, eu treino, eu me preparo, e precisa disso. Só que, o que eu disse, está vindo uma geração aí,
que é uma geração interessante. Não podemos desprezar o que está vindo aí. Agora, lógico que a gente fica com saudade dessas jogadoras que tanto construíram, que tanto fizeram pela seleção e se tornaram as melhores do mundo. Agora, vamos acreditar. Eu acredito muito, eu não perco a esperança. Acho que se nós conseguirmos recuperar, né, que papo que a gente estava tendo aqui, a Natália, para a Olimpíada, que é uma jogadora que eu tenho a maior confiança e é craque de bola. Se ela estiver apta a jogar, se tudo, né, uma Gabi que está melhorando a cada dia, que está evoluindo, jogando no alto nível, e as outras jogadoras que estão crescendo na Superliga, eu acho Tandara, que teve agora uma experiência na China, eu acho que a gente pode ter um bom time, que a gente pode brigar. Eu acredito muito, Sérgio, no que essas jogadoras têm dentro. São jogadoras de caráter, são jogadoras que vão para cima, são jogadoras que, apesar de todas as dificuldades, elas estão sempre tentando dar o seu melhor. Se entregam, né? Eu acredito nisso. Ô Zé, a gente consegue fazer um panorama aí das Olimpíadas, por exemplo, 2004, 2008, 2012, 2016? Porque 2016 a gente tem aquilo. O que faltou, né? Não, acho que assim, começando de lá para cá, o mistério da Olimpíada é sempre assim, grupo. O grupo que você cai, eu sempre gostei de cair no grupo da morte. Porque ou você passa pelo grupo, passe e já tem as dificuldades ali, ou depois você vai sofrer no cruzamento. A China, por exemplo, que foi a campeã olímpica, também como a gente em Londres, nós perdemos 2 partidas, a China perdeu 3 no grupo. Quando ganhou da gente, nas quartas de final, criou força e acabou ganhando os outros jogos. Era um adversário muito perigoso e a gente sabia disso. Mas nós caímos num grupo onde nós ganhamos de todo mundo de 3-0. E quando você cai num grupo diferente no outro, por exemplo, que a China caiu, que a Holanda caiu, que ganhou da China, que não era para ter ganho, que a China deveria ter ganho aquele jogo, e nós cruzamos com a Holanda, não aconteceu. Então tem esse mistério do grupo, né? E foi um jogo de 3-2, onde nos momentos finais a China acabou levando melhor. A Azul fez um campeonato maravilhoso, quase não errou. Isso faz parte do contexto. Elas treinaram anos e anos também para isso. Ajudaram a gente. Não, também, nós também. Sim. A China, né? Porque nós ganhamos o primeiro set de uma forma... Mas aí você diz assim, pô, perdemos por 15-3 no tie-break, 3-2. Mas as pessoas... perdeu. Tá. Depois de 2012, a gente esteve na mesma situação da China e virou e ganhou. A Rússia teve 6 match points, não conseguiu fechar e tirar o Brasil. A gente ganhou depois do Japão e ganhamos a final dos Estados Unidos de novo. 2008, nós estávamos, né? Perdemos apenas um set nos Jogos Olímpicos, com uma geração maravilhosa, que nós não tínhamos ganho nem o Mundial, fomos vistos no Mundial e fomos vistos no Pan-Americano. E ganhamos os Jogos Olímpicos. Com um número de vitórias excepcional nesse quadriênio olímpico. Em 2004 a gente teve a semifinal contra a Rússia, que ali a gente aprendeu tudo. Então eu acho que se não tivesse 2004, existido 2004, nós não teríamos ganho nem 2008 nem 2012. Então uma coisa puxa a outra. E eu digo assim, todos os times treinam, jogam e se preparam para vencer. E depende das gerações, depende de trabalho, depende de sorte, depende de muita dedicação. Faz parte, quer dizer, não dá para ganhar sempre, os outros também trabalham para isso. Vamos ver o que espera do Brasil em 2020. Vamos ver o que veio pra gente aí. Claro.